Olá, sou Márcio Doutori para o Minuto Náutico. Hoje temos um assunto muito importante, a gente já falou uma vez, mas não entramos em profundidade, que é a osmose. O que é isso? Bem-vindo a bordo. Estamos aqui novamente com o Messias. Messias, a gente já falou dele, né? Mas não custa lembrar, tem quase 50 anos trabalhando com barcos, é um especialista na parte de pintura, mas também na parte de reforma, trabalha com hidráulica elétrica, inspeção em barcos, a Master Yacht, que a sua empresa faz tudo, né? Mas nós vamos falar hoje de um problema que atrapalha muito a nossa vida e muita gente não sabe o que é, tem o maior medo, que é a osmose. Osmose, a gente já fez um vídeo sobre isso, que é a infiltração de água no laminado e começa a aparecer bolhas, né? Bolhas. Mas, fala pra gente, onde mais ocorre osmose? A osmose ocorre abaixo da linha d'água. Sim, mas que tipo de barco? Barco novo, barco velho? Como é que é isso? Geralmente ocorre mais em barcos antigos. Por quê? Porque nos anos 80, foi quando se iniciou a construção de... 80 não, 78, 76. No Brasil começou a introdução da fibra. Então os barcos eram feitos... fibra, né? Na verdade, fibra, resina... Plástico laminado. Plástico laminado, isso. Então, naquela época, a qualidade não é a qualidade que está hoje. Hoje em dia, os produtos são muito melhores. As resinas são melhores, os materiais de laminação são melhores. Então, os barcos antigos são os que têm mais osmose. Ninguém sabia o que era isso, né? Naquela época não, né? Naquela época não, então... E osmose ataca mais lanche ou veleiro? Os dois. Depende de... Por exemplo, se a pessoa fica com o barco muito tempo na água, sem subir o barco para fazer a pintura de fundo, fazer o tratamento da pintura de fundo, olhar se está com primer suficiente abaixo da linha d'água, pintura nova, isso ajuda muito. Se a pessoa deixa o barco muito tempo na água, com certeza essas obras mortas que é a barreira d'água, a água salgada começa a furar e as obras mortas acima da linha d'água, as obras vivas abaixo da linha d'água, né? Agora conta pra gente o seguinte, com osmose, a infiltração de água, a gente acredita que o barco, né, estando na água, vai ter muito mais osmose na parte abaixo da linha d'água, as obras vivas. É isso mesmo? Não. Pode dar no costado, pode dar no convés. Porque é umidade. A parte imersa, então? Com certeza. Por quê? Porque o barco fica muito tempo fechado, sem abrir. A umidade está lá dentro, ela tem que sair. Então ela penetra e sai para fora. Então dá também. Tá, então a osmose pode ter tanto abaixo da linha d'água quanto acima da linha d'água. Com certeza. A gente não sabia disso não. E eu devo tratar qualquer tipo de osmose? Explica pra gente um pouquinho como é que a osmose aparece no barco. As osmoses são aquelas bolhas, são as bolhas que dá. Por exemplo, na parte da baixo da linha d'água. Eu, como empresa, como pessoa, se o barco, eu faço análise criteriosa a respeito disso. Se a pessoa são bolhas duras que aparecem. São bolhas duras ou bolhas moles. Vou explicar como. O barco você tirou o barco da água, tá com as bolhas. Você tira toda a tinta envenenada, sem precisar tirar o gel. E você vê que essas bolhas são superficiais. Então eu acho que não há necessidade de fazer o tratamento. Por que não há necessidade? Porque geralmente o casco tem 2 ou 3 centímetros de espessura. Essas bolhas devem estar com 1 milímetro, 2 milímetros. Para que você fazer? Não precisa. Você repinta de novo e tudo bem. Provavelmente não tem problema nenhum. Agora, se você subir o barco e nessas bolhas estiver minando água, parece uma água de ferrugem, aí você tem que fazer. Então a dica é essa, nessa bolha só fica a nível superficial, se minar a água, tem que estourar as bolhas e fazer. E não adianta você fazer, vou estourar só as bolhas aqui e depois eu faço quando for aparecer outras. Pode ser feito? Pode, mas não é recomendável. É recomendável você tirar todo o gel, deixar ficar na fibra, deixar o barco fora d'água no mínimo de 3 a 4 meses. 3 a 4 meses? Fora d'água e o barco todo aberto, sem água no porão. Isso é importante. Tira o barco, abre o barco e tira a água do porão. Deixa a água do porão e faz uma saia com plástico, o barco fora. Saia um plástico fora no costado, até o casco, e para evitar que entre umidade, porque ali vai estar com calor. Se preferência colocar umas lâmpadas para aquecer, e aí você vai controlar, vai fazer os testes para ver a hora que acaba essa umidade. Isso durante 4 meses? Uns 4 meses. Em média.
Tá, então você seca o barco. Exatamente. E depois? Aí depois você entra com... Estoura as bolhas, né? Pra você ter. Estoura como? Você entra com a lixadeira, com cuidado, com a bem... Não pode... Não pode sair furando, não. Pode pôr furadeira, não. Não. Você tem que tirando superficialmente. Quanto menos camadas se tirar, melhor. Se tiver muito grave esses buracos, você vai ter que secar e você vai ter que relaminar esses pontos. Sim, quando você começa a abrir a bolha, ela tem umidade, hein? Tem umidade. Aí você tem que esperar secar. Tem que esperar secar essa umidade todinha. E quanto tempo a mais depois dos 4 meses? Não, se você deixou 4 meses, estourou as bolhas. Já começou, tá tudo dentro. Se você subiu o barco, tirou a ligação, tirou as bolhas, está secando é 4 meses. Tempo total. Você tem que, o ideal, eu recomendo que é 2 vezes por dia, você lavar esse fundo desse barco com pano e com acetona. Mas para fazer isso você não pode ter nenhuma parte elétrica ligada. Acetona? Ou seja, não tem extensão mínima, nada. Você levanta as lonas, pega a acetona e passa de manhã, tipo às 9 da manhã, você passa acetona no barco inteiro, com pano, bem úmido. Aí à tarde você repete isso, lá para umas 3 horas da tarde. Você tem que fazer isso no mínimo durante 1 mês, mais ou menos. Nossa. Porque aí você vai garantir que está tirando a umidade. A acetona, ela puxa a umidade? Ela puxa a umidade. Ela puxa a umidade. Então isso daí, peraí, os 4 meses que você falou, já está incluso esse processo? Está incluso esse processo. Porque na verdade para você descamar essas bolhas e o casco, dependendo do tamanho do barco, demora de 2 a 3 semanas. Nisso o barco já está seco, já está fora d'água. Um barco de que tamanho? Um barco de até 50 pés, vai. Veleiro, lancha. Tá. E como é que você sabe quando está bem seco? Tem algum medidor de umidade? A gente pega o medidor de umidade e visualmente. Ah, mas tem um truque de colocar um plástico lá com a fita crepe, e aí quando esse plástico não tiver mais úmido, funciona. Funciona, mas a experiência é tudo. Você tem que, se você fizer esse processo que eu estou falando, passando acetona 2 vezes por dia durante 1 mês, você com o tempo você vai perceber que não tem mais umidade. Você vai perceber. O profissional vai perceber que não tem mais umidade. E aí você entra com tratamento, né? Tá, então a experiência do profissional conta muito. Conta muito. O profissional que você está contratando conta muito. Ô Messias, dá uma ideia de preço pra gente aí, né? Para tratar, pode ser, vamos pôr, nós falamos de 40 pés? De 40 a 50 pés. Tá. Então, depende da osmose que esteja. Eu já fiz vários barcos. Nível médio, nível alto. Depende médio. Porque nível grave, dificilmente a pessoa deixou chegar no nível grave, mas pode acontecer. Mas eu vou te falar em custo. Então não estou falando em custo tarifa, estou falando em custo de mão de obra e materiais. Porque materiais incluem o que? As resinas epóxi. Abaixo da linha d'água, tudo que você colocar epóxi é o melhor. Então, a resina tem que ser epóxi, uma camada não, tem que ser 2 a 3 camadas. Epóxi é o topo da resina, o topo da cadeia, né? Sem diluição. Ela tem que ser pura. Você não pode diluir nada. Ok? Você vai dar 3 camadas de resina epóxi. Se os buracos forem muito grandes, você lamina esses pontos com resina epóxi, com manta, tudinho. Depois você nivela com a lixadeira. Aí você entra com a resina epóxi, proteção. Depois você entra com master epóxi para nivelar. Lixa. Depois você entra com primer epóxi. E depois você entra com a envenenada do teu gosto. Você pode entrar com Copper Coat, você pode entrar com Micron. Várias marcas. Aí é a opção do cliente. Tá, agora então quanto custa isso? Vamos falar de mão de obra. Mão de obra no barco de 40 a 50 pés, em torno de 60 mil reais, às vezes até 80, depende do estado. Tá, então é mais caro a osmose do que você pintar o barco. Exato, o casco, falando de osmose do casco, sim, ok? Sim. Parte da linha d'água para baixo. Da linha d'água para baixo? Para baixo. Tá. Aí você tem materiais. Materiais, você gasta em torno hoje, barco de 40 a 50 pés, fazer osmose, entre resina, massa, tudinho, sem contar envenenada. Se você contar envenenada, 50 mil reais. A 55 mil. Sem contar envenenada? Sem contar envenenada, uns 40 mil. 40 mil. Mais 35, 40 mil de material. Tá, vamos supor, mais 4 meses de marinha, dá mais ou menos. Isso eu estou falando, se você usar o produto, a resina de boa qualidade, isso agrega as lixas que você usou para descamar, material da laminação, as lixas que você usou, as massas,
os rolinhos, isso agrega todos. Tudo. Então, acetona, claro. Tudo. Pelo que você falou aqui, a gente fez uma continha rápida, uns 125 mil, 130 mil. Em torno de 100 a 120 mil. Tá, ok. E depois que a gente gasta tudo isso, pega um profissional do seu quilate aí, a osmose pode voltar? Olha, eu tenho feito, já fiz vários barcos. Depois de 4, 5, até 6 anos puxado, não tinha nenhuma bolha. 6 anos? Não voltou. Não voltou. Eu não sei de lá para cá. Mas eu acredito, pela minha experiência, que como a osmose é um câncer, eu não consigo dar garantia eterna. Mas eu garanto que nos próximos 3, 4 anos não vai ter. Não volta mais. Não. 3, 4 anos. Eu posso dar garantia disso aí. Claro. Agora mais não, porque a gente não sabe. Não sabe. Porque a umidade está impregnada entre as camadas. Claro, claro. Então a gente não tem como dar garantia. Sim. Mas se fizer um trabalho bem feito, dura bem. Tá, existe algum produto que possa proteger o casco contra a osmose? Sim. Quando você compra um barco no estaleiro, o ideal, quando você vai comprar um barco no estaleiro, o ideal seria você pedir para esse barco ser feito as 2 primeiras camadas de laminação de resina. As 2 primeiras camadas, porque o gel é isoftálico. Ok. Deveria ser feito com resina. É o gel poliéster isoftálico, que é o tipo, né? Tem o gel poliéster. Química. É isso. Esse gel. O ideal seria o gel é poliéster. Certo? Sim. Aí se você usar uma resina isoftálica das 2 primeiras camadas só, e depois você laminar com as outras, a proteção já vem de estaleiro. Só que no Brasil, infelizmente, não é feito esse sistema. Então você falou, o gel coat, que é a pele do barco, isoftálico já é, depois as primeiras camadas também isoftálicas, agora tem resina melhor para isso, não tem? Olha, tem. Ester vinílica, por exemplo? Se você fizer com ester vinílica, as 2 primeiras camadas, esquece. Esquece. Você vai estar super protegido. Quando eu trabalhei na FASC, quando eu te formei, não sei se você está sabendo disso. Claro. Então, lá no estaleiro... Foi um estaleiro de veleiros, né, dos anos 80, que fiscalizava tudo, fabricava motores, marinizava motores, energias, outras coisas. Mas... Então, lá, super escola. Na época que eu trabalhei lá, o único barco que foi feito com resina ester-vinílica, as 2 primeiras camadas, tanto no casco como no convés, todas as peças dele, o cliente pagou na época, não tenho certeza, mas foi em torno de 5 a 10% a mais do valor do casco. Mas eles exigiam certificado, e a empresa deu um certificado de 10 anos para garantia. Esse barco até hoje está no mercado. Não vem ao caso eu falar o nome do barco, mas eu conheço o dono, que foi o primeiro dono, é meu cliente até hoje, desse barco, e o barco está na água e eu tenho visto ele e não tem osmose. Então o que ele fez foi proteger com a ester vinílica, essa resina mais nobre, né? Mais nobre na época, hoje em dia. Hoje tem epóxi também e tal. Mas muito bom, hein? Agora, quando você compra hoje um barco desse e você quer uma proteção maior no casco, o que você tem que fazer? Por exemplo, quando eu pinto um barco zero, eu dou, ao invés de dar uma mão, porque o pessoal geralmente dá uma mão de primer epox. Eu dou 3. 3? 3 mãos de brasa epox, de primer epox. Por quê? Esse primer epox vai proteger contra a osmose. Entendeu? Eu, particularmente, eu dou 3 de mão, mas geralmente todos os profissionais dão uma só. Porque é rapidez. Dá uma mão de primer, tinta envenenada e acabou. Se vai dar osmose daqui a 10 anos, 5 anos, eu já não, já penso no meu cliente. Eu já dou 3, vai gastar mais material? Vai gastar mais tempo? Vai. Mas a qualidade é outra, a durabilidade é outra. Claro. Aí o cliente fala, pô, mas tudo isso, olha, eu estou fazendo uma proteção do teu patrimônio. Eu estou protegendo o teu patrimônio. Para mim é pior, porque eu vou demorar mais. E vou gastar muito mais tempo e vai ter um custo um pouco mais para você. Mas a durabilidade no futuro é melhor. Sim, claro. Bem, o que eu gosto de falar com o Messias é que cada vez que eu converso com ele, pode ser uma conversa técnica dessa, pode ser uma conversa aqui na lanchonete ou pelo celular, eu aprendo muito. O Messias sabe muito. Ele que ajudou a preparar meu veleiro para eu ir para a África. Foi graças a ele, né, Messias, que eu fui para a África. Tá? Então a gente sabe muito, aprende sempre com o Messias. Mas, Márcio, na verdade é o seguinte... Eu estou no ramo há mais de 40 anos. A pessoa fala, você é o melhor. Eu falo, negativo. Eu não sou o melhor. Eu procuro ser um dos melhores. E procuro aprimorar dia a dia.
Então o importante é você estar no mercado e tentar se aprimorar. Ou tentar fazer o teu melhor. Você tentando fazer o teu melhor, tudo está, é o teu nome está no mercado. Então você tem que fazer o melhor possível. Se por acaso, já acontece várias vezes o cliente chegar, mas eu não quero fazer assim e tal, fala, ou faz desse jeito comigo, ou eu não faço. Porque esse é o jeito certo. Porque o que acontece? Eu vou fazer do jeito que o cliente quer. Eu sei que vai dar problema. Daqui a 2, 3 anos, ele vai chegar para mim, ou às vezes não para mim, para os amigos dele, porque nesse mercado é um mercado restrito, e fala, pô, tá vendo, eu fiz o trabalho, aconteceu isso, mas ele não vai falar que foi ele que mandou eu fazer. Então, se acontecer isso, eu falo, ó, beleza, você vai me assinar esse papelzinho aqui, ó. Eu estou te falando que tem que ser assim, assim, assado. Você falando que não quer, você assina aqui, tudo bem. Quando você vier falar alguma coisa contra mim, em grupo, alguma coisa, eu tenho a prova. Tá. A gente vê, né, que é um profissional que se preocupa com a qualidade, né? Não é só pegar lá, eu quero fazer um serviço e receber meu dinheiro. Não, ele se preocupa com a qualidade, com a durabilidade e para ter o cliente sempre. Muito obrigado, Messias. Eu que agradeço. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda bastante.